Jair Bolsonaro, não sei se você tomou conhecimento, foi à rádio Auriverde, que é uma rádio bolsonarista do interior de São Paulo, e lá, quando foi perguntado a respeito da próxima eleição, colocaram alguns panoramas, pesquisas e tal. Aí ele deu aquela resposta, deu uma encebada, não tá se desenhando assim, assado a coisa. O Lula, aí tem o candidato nosso e tal, não sei o quê, porque ele sabe que está inelegível, já está admitindo isso. E a certa altura ele diz assim, olha, o STF, primeiro ele joga no colo do STF. O STF está fazendo de tudo para ajudar o Lula aí, com essas decisões que tomam. Então, assim, pelo que a gente está vendo, pelo andar da carruagem, o Lula vai se reeleger. Mas, se ele se reeleger, só tem uma forma da gente evitar que ele, enfim, que ele tenha um novo mandato. A gente precisa contestar o resultado das urnas de novo. Ou seja, Jair Bolsonaro ainda nem foi preso para pagar pela tentativa de golpe que cometeu, e ele já está propondo que numa eventual vitória de um candidato dele, uma derrota de um candidato dele, deve-se fazer a mesma coisa e incendiar o país com uma contestação construída em cima de argumentos e de, enfim, falsos. Queria que você falasse um pouco disso aí. Parece, pelo jeito, é uma coisa que está no DNA do cara, né? O cara ele não consegue, ele só pensa naquilo, como diria a dona Bela, da escolinha do professor Raimundo, Felipe? Henrique, eu me bato, e discutindo isso com várias pessoas, observadores, digamos assim, do mundo, eu me bato com a extrema coerência do Bolsonaro. Há muitos anos eu acho ele um personagem de uma coerência absoluta. Ele é extremamente coerente com tudo que ele pensa, né? Ele é um inimigo da democracia que utiliza a democracia. Ele tem uma visão da política, que é a visão da família, né? Da família dele, dos interesses familiares, a construção do próprio sobrenome. A própria extrema-direita está aprendendo isso agora. Vários dos seus companheiros de vida que apostaram que ele era um idiota foram, ao longo do caminho, deixados pelo caminho, né? Bebiano e tantos outros, né? Dou um exemplo mais notório, que é o Bebiano. Então, assim, ele já deixou claro muitas e muitas vezes que o único resultado eleitoral que ele acredita é o da vitória dele, né? E que todas as vezes que ele é submetido a alguma pressão institucional, ele sempre dá o passo atrás. Essa estratégia dele do recuar para avançar é uma estratégia que ele repete à exaustão. Ele já fez isso às vésperas da eleição de 2018. Ele se aproxima do Bebiano porque ele tinha uma possível condenação no Supremo Tribunal Federal por racismo, né? Numa briga que ele teve com a Maria do Rosário no Congresso Nacional, e havia um processo que era da relatoria do ministro Luiz Fux. E lá ele já disse, ele morria de pânico de ser condenado e não ser candidato em 18, e ele recuou naquela época, dizendo que não era nada disso, é sempre um exagero, é a liberdade de expressão dele e dos seus seguidores, e depois ele avança. O que me impressiona um pouco em alguns juízes, em alguns advogados e na sociedade brasileira é uma certa arrogância do campo democrático, e eu venho falando isso há muito tempo aqui, com o Miguel me convida. Eu acho que há uma arrogância do campo democrático que ainda não compreendeu o quão extensa é a capacidade anticivilizatória desse pessoal. Eu já vivi essa arrogância, né? Eu, como presidente da OAB, eu fiz debates com o Bolsonaro no Brasil inteiro, depois daquela absurda citação do Ustra na cassação, no golpe contra Dilma, e eu achava que eu estava repleto de razões, sem entender que eu estava servindo de escada para ele, né? O que ele estava falando estava agradando ao povo, pró-tortura, pró-execução, contra direitos humanos. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente incorre no erro de subestimar o que representa o atraso que o Bolsonaro personifica como nenhum outro. Ele é um grande líder do atraso brasileiro, é a grande vanguarda do atraso, talvez do mundo, que o mundo vive hoje, talvez seja o Bolsonaro um dos maiores exemplos dessa liderança, dessa vanguarda. Mais uma vez, eu acho que o campo democrático começa a se fragmentar e subestimar, inclusive o campo jurídico, subestimar a extensão da capacidade de dano que esses caras possuem. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta agora sobre o personagem que você conhece bem, que deu uma entrevista agora à Folha de São Paulo,
que é o juiz Marcelo Bretas, ex-juiz agora, nesse momento. Ele foi aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele deu uma longa entrevista, e aí eu pedi até para o Caian subir aí a parte 1, que é só a manchete da entrevista. Colocar aí, Caian, se puder, que é só, ele diz ter sido ousado e admite imprudência na Lava Jato, mas vê decisão política na decisão, né? E aí dá uma entrevista, enfim. E o prefeito Eduardo Paes, né, sofreu com perseguição do Marcelo Bretas, faz uns comentários também bem duros, até também subi aqui no nosso grupo, né, bem duros contra o Marcelo Bretas. Eu queria saber como é que você vê esse personagem aí outra parte aí da entrevista, né? Eu não vou ler agora não, tá bom, Caian? Coloca aí só uma postagem do Eduardo Paes da tela, essa aí que ele bem duro com o Marcelo Bretas, né? Tremendo vagabundo desqualificado que gestou essa turma que manda no estado do Rio hoje, ao eleger o Witzel, vai para o esgoto da história. Tem essa aí postagem também. Mas, enfim, Felipe, o que você acha dessa tentativa aí do Bretas de se defender dessa entrevista? Justiça seja feita ao Conselho Nacional de Justiça, o Bretas teve no CNJ o que ele nunca emprestou, ou nunca concedeu, ou nunca garantiu, a palavra é garantir, aos réus nos processos da 7ª Vara Criminal aqui do Rio de Janeiro. Ele teve ampla defesa, aliás, uma belíssima defesa, uma bela sustentação da advogada dele, e ficou absolutamente comprovado que ele usou os processos da Lava Jato numa agenda política eleitoral do colega dele de magistratura, ex-colega. O Wilson Witzel era o ex-presidente da Associação dos Magistrados Federais aqui do Rio e do Espírito Santo. Ele marcou oitivas de testemunhas para a semana do primeiro turno. Depois ele fez saber a um delator que esse delator não seria preso se falasse o que ele queria ouvir, que seria incluir o Eduardo Paes numa delação que ele já tinha declarado várias vezes que o Eduardo não tinha nenhuma ligação com o que ele estava delatando, que ele havia feito pedido de propina para aquela construtora e que o Eduardo nada tinha de participação nisso. Chegou ao ouvido desse delator, o Alexandre Pinto, há 3 dias da eleição, que se ele dissesse que o Eduardo estava envolvido, ele o Bretas iria contemporizar, essa foi a palavra que utilizou. Aliás, justiça seja feita ao Ministério Público Federal daquela ocasião, foi o procurador da República que perguntou se ele tinha visto o Eduardo pedir propina ou se ele tinha ouvido falar. Ficou comprovado que o Bretas não agiu como juiz nos autos desses processos. Ele é o símbolo do que a vaidade pode cegar, né, o poder no Brasil, seu deslumbramento, a forma que ele dava com as redes sociais. Eu acho que ele é uma espécie de Moro mais folclórico ainda. Ele é um Moro... Moro já é muito folclórico, já não é magistrado, e o Bretas é um folclórico, é um filme C, de qualidade duvidosa do que é o próprio Sérgio Moro, que já é um filme ruim. Por isso foi cassado, foi aposentado, porque, para quem não está nos assistindo, por incrível que pareça, a aposentadoria na magistratura é a pena máxima, aposentadoria com vencimentos integrais, né? Ele foi aposentado com vencimentos integrais pelo Conselho Nacional de Justiça, à unanimidade, né? Todos os conselheiros aposentaram o Marcelo Bretas. Então, essa entrevista é uma tentativa extemporânea, acredito que ele vá tentar ingressar efetivamente no mundo político. Ele dizia que queria ser prefeito, ele chantageou o Eduardo abertamente. Eu tive participação direta nisso, ao dizer na época que era uma chantagem. Eu fui perguntado por um jornalista se aquilo era ativismo judicial, eu disse que era vedetismo judicial, porque o Bretas ele criou uma nova modalidade de usurpação do Poder Judiciário. E aí eu volto a esse ponto que eu venho insistindo, sabe? Que esse processo gere algum aprendizado. Eu achei o julgamento do CNJ, eu acompanhei todo o julgamento do CNJ,
um julgamento muito pedagógico. Há um voto no julgamento do CNJ, que é o voto do Corregedor Nacional de Justiça, que é o ministro Mauro Campbell, que é uma verdadeira aula para os futuros magistrados, que fala sobre o papel do juiz. O advogado pode ser apaixonado, como diz o Cacai, né? O advogado pode ter veleidades românticas, pode usar da liberdade da língua, porque ele se contrapõe ao poder absoluto do Estado. O juiz é o Estado. O juiz ali, ele tem a exigência de uma série de condutas e uma série de moderações. Eu, por exemplo, digo a todo mundo que eu não nasci para ser juiz, eu não teria essa capacidade de imparcialidade, de neutralidade, que ela é, na verdade, utópica, ela não existe, né? Porque todos nós temos determinada leitura diante de um problema, mas ela deve ser pelo menos perseguida. E o Bretas, ele destruiu tudo isso, né? Ele é o símbolo do que não deve ser um magistrado, e o voto do Mauro Campos é uma aula, viu? Eu recomendo aos estudantes de direito que estão nos acompanhando que depois procurem o voto do ministro Mauro Campos, que fala disso, como a vaidade destrói o juiz e o papel da magistratura. Por isso eu acho essa uma entrevista menor, acho que é direito do Eduardo retrucar, entendo toda a mágoa que as pessoas que foram vítimas da perseguição que esse juiz conduziu têm direito de carregar, porque produziu batidas indevidas nas casas das pessoas. O Eduardo Paes acordou um dia com uma busca e apreensão na sua casa absolutamente sem fundamento nenhum, num processo que ele era testemunha. Ele era testemunha, ele não era réu. Ele é chamado a depor no processo como testemunha e o Bretas transforma o processo num rol acusatório, né? E em cima disso ele faz uma busca e apreensão na casa de um candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Então o Eduardo tem o direito humano, absolutamente compreensível de retrucar, mas eu, como advogado, acho que a resposta foi dada pelo CNJ, o lugar do Bretas é absolutamente no lixo histórico do que é o papel do magistrado. Eu lamento, sabe, Miguel, porque nós que vivemos os corredores da justiça, sabemos que há muito mais do que má conduta envolvida na 7ª Vara e em Curitiba, né? Houve favorecimento de verbas, o Bretas contratou-se em licitação, ele usou as verbas decorrentes da Lava Jato para contratações indevidas, para processos que são absolutamente espúrios. Eu acho que um certo corporativismo ainda protege essa face, que é a face que eu digo que é a verdadeira desonestidade dos operadores da Lava Jato, que incorreu, inclusive, em enriquecimento, investimentos em ações no exterior do país, através de terceiros. Eles sabiam o que fazer e o que causariam ao mercado acionário com determinadas medidas, e nós sabemos que isso não gerou apenas a má conduta, mas gerou também o enriquecimento de uma série de personagens. Pois é, Felipe relembrou bem que o Bretas é essa figura, um Sérgio Moro piorado, mais grotesco, né? E eu lembro sempre daquelas fotinhos e aqueles videozinhos que ele tirava em stand de tiro, segurando fuzil, né? Parecia o Platoon, o Rambo, dando tiro para todo lado. Depois se submeteu àquele papel grotesco de subir no palco na Marcha para Jesus, no Rio de Janeiro, se abraçou com toda aquela tralha do bolsonarismo no Rio, com miliciano, com tudo que não presta. E olha que ainda estava ali na magistratura, foi antes do afastamento, agora definido pelo CNJ, mas enfim. E é exatamente isso, ele vai para a lata de lixo da história. Felipe, eu queria entrar num outro assunto agora, porque inevitavelmente quando a gente aqui entrevista juristas, advogados e personalidades do mundo do direito, nas últimas semanas, últimos meses, a gente vem voltando sempre a esse assunto. Inclusive estou ansioso porque ocorrerá aqui em Lisboa na semana que vem o Fórum Jurídico de Lisboa, né, realizado pelo IDP, e isso provavelmente vai ser o maior alvo, né, o maior objeto de debates e discussões, pelo menos nos bastidores e com os jornalistas. Eu quero perguntar para ti a respeito da ação penal que o Bolsonaro enfrenta e também 36 outros réus, né, pela tentativa de golpe de Estado que teria começado ainda antes do fim do mandato dele e se encerrado com o 8 de janeiro. Parece ser ponto pacífico entre todas as personalidades aí mais influentes do universo do direito, do universo jurídico brasileiro, que ele vai ser condenado e que essa condenação implicará numa pena muito pesada, provavelmente acima de 30 anos.
ele e os outros réus do chamado núcleo crucial devem receber penas mais pesadas, porque, afinal de contas, foram eles que engendraram e planejaram tudo isso aí. O que se discute agora é o futuro do Bolsonaro efetivamente após uma condenação. Muita gente aposta que ele apelará imediatamente para sua condição física por causa do problema abdominal, para tentar já cavar desde o início uma prisão domiciliar, né? Então, dessa forma, ele conseguiria pelo menos se livrar de ficar na cadeia. Outros acham que não, juram de pé junto. Semana passada aqui a gente ainda conversava com o doutor Alfredo Atier, que é desembargador, e ele dizia que não, que ele acredita que ele vai cumprir pena, até porque o Braga Neto já está preso e tal, e que não será diferente. Eu queria saber de ti, é claro que não é um exercício de futurologia aqui, nem isso aqui não é bets, não é o que você aposta, mas o que você, como advogado, e alguém que um dia ocupou a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil em nível nacional, eu queria saber de ti, como jurista, como alguém do universo do direito, eu queria ouvir a tua opinião sobre o que você espera ou imagina que deve acontecer com o Bolsonaro após uma sentença condenatória no STF. Henrique, a primeira coisa que eu tenho falado, estou chegando de um debate de jovens, né? O Tribunal do Júri que eu acompanhei, uma simulação de Tribunal do Júri entre a faculdade da minha filha e outros jovens, e é tão bonito ver a juventude discutindo o direito. A primeira coisa que eu tenho observado a todos, e quando falo principalmente para os mais jovens, eu vou estar aí a semana que vem falando, inclusive, numa mesa sobre crise da democracia, a seriedade de todos os fatos envolvidos na busca do golpe, na derrubada da democracia que foi orquestrada a partir do grupo do Bolsonaro, com outras forças da economia brasileira, inclusive com interesses econômicos muito relevantes envolvidos nisso, né? Há um depoimento de um dos envolvidos naquela tentativa de explosão de um carro-pipa lá, de um carro-tanque, né, no aeroporto. Véspera de Natal de 2022. Os episódios que cercaram a antecipação da diplomação do Lula, os episódios que houve uma grande articulação no Brasil para a tentativa para se derrubar a democracia. E há no depoimento de um daqueles agentes a palavra nós iríamos empurrar muita gente no dia do golpe. Empurrar é matar, né, ou levar para a ponta da praia, os termos que eles usam aí dos porões que eles herdaram da tradição deles, dos porões da ditadura. Então se urdiu ali, talvez o grande momento das nossas vidas democráticas. Uma vez eu me emocionei diante do Lula, e não é que eu não tenha críticas ou que eu não tenha minhas opiniões, apesar de todo o respeito profundo que eu tenho pelo presidente, mas me emocionei dizendo ao Lula obrigado, né? Porque eu compreendo que só uma figura do tamanho do Lula seria capaz de galvanizar naquele momento a resistência de um amplo campo democrático e escapar do que nós escapamos. Eu peço, e volto ao mesmo ponto da minha primeira intervenção, que ninguém subestime a extensão do que estava sendo tratado naquele momento, né? E nós tínhamos uma conjuntura internacional que também me faz ter certeza que esse golpe não prosperou, principalmente pela falta de apoio do governo americano naquele momento, por uma série de questões que aconteciam em Brasília. E há uma fala do hoje senador Mourão, que era o vice-presidente, no dia após a derrota do Bolsonaro, que ele diz que não há conjuntura para o golpe. Eu acho uma das falas mais realistas do campo da direita, e quando ele está falando realmente da falta de apoio internacional, em especial do governo americano, que naquele momento estava com os democratas, a uma possível golpe no Brasil. Eu acredito na condenação do Bolsonaro. Eu acho, inclusive, que o processo, eu tenho críticas à condução do processo, eu acho que é da natureza do processo penal brasileiro uma certa espetacularização, que nesse episódio está, eu acho que perdendo um pouco da densidade do debate jurídico, né? Levar o Bolsonaro para fazer piada sobre quem é o seu vice, respostas sarcásticas. Eu acredito que isso não é compatível com a seriedade do momento que nós passamos. Eu acredito que esse processo ele só se desenrola porque o campo democrático foi vitorioso. Eu volto a dizer que o Bretas teve direito a uma defesa que ele nunca garantiu àqueles que foram levados aos bancos dos réus na sua vara. Então, eu acredito nessa condenação.
Mas na experiência que eu tenho, aí eu vou te dizer que é um pouquinho bet mesmo. Eu não sou eu não sou criminalista, como todos sabem, mas eu acredito que é da cultura brasileira de apaziguar esses momentos dramáticos que o Bolsonaro cumpra essa pena em domiciliar. Eu tenho. E aí é de leitura, de acompanhamento, eu volto a dizer, eu respeito muito a posição do desembargador Atier, mas eu acredito que é uma solução salomônica que está se construindo nos bastidores e pela qual eu não tenho apreço, porque eu acredito que nós, no próprio regime de transição democrática da ditadura para a democracia, subestimamos as forças do atraso no Brasil e elas ressurgiram ou emergiram lideradas por essa figura grotesca que é o Jair Bolsonaro, que tem ainda grande expressão eleitoral, tomou pulso dos piores sentimentos dos brasileiros, né, que se expressam na frustração, no racismo, no ódio de classe, e acredito que os crimes que ele, sempre com essa forma furtiva que ele se conduz, os crimes que ele liderou ou engendrou, que planejou e que intentou contra a democracia, teriam sim o encaminhamento da sua pena, do seu encarceramento, mas está se preparando com essas intervenções médicas, com questões que nós defendemos, que são até humanitárias, com a idade, com o tempo até o julgamento, está se construindo o encaminhamento que se deu ao caso do Fernando Collor, está se construindo juridicamente uma realidade de prisão domiciliar, é assim que eu leio. Miguel? Felipe, última pergunta aqui, vou ser rápido, a gente tem pouco tempo. Como é que você está vendo 2026 a nível nacional e a nível do Rio de Janeiro? O que você pode falar para a gente, as articulações que você pode já observou, críticas? Como é que você está vendo isso? Eu acho que eu estou muito nessa linha, Miguel. Acho que combina, cada um tem uma leitura do mundo que é muito, né, eu estou admitindo a subjetividade, eu me assusto com uma falta de consciência de todos nós de que a democracia segue sob risco e que agora nós temos uma conjuntura internacional pior do que nós tínhamos em 22. Eu me preocupo muito com isso, né? Eu me preocupo muito com uma eleição muito estreita, onde nós vamos enfrentar poderosas máquinas, inclusive das plataformas. Nós estamos acompanhando aí os julgamentos da questão das mídias sociais, das redes sociais e dos interesses das grandes plataformas. Nós vamos ter uma eleição por margem estreita. Mais uma vez, nós dependemos dessa subjetividade que é essa capacidade do Lula, né? Uma aposta de cada um de qual é a capacidade. Eu acho que nenhum de nós do campo democrático tem qualquer dúvida que se o Lula sair desse jogo, essa eleição será uma eleição ainda mais arriscada, né? Essa é a leitura que eu tenho. Só mais uma vez a figura história do Lula vai carregar o andor inteiro, entendeu? E eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade, porque toda essa articulação de interesses econômicos, empresariais, de uma busca permanente pela supressão das liberdades, pela construção no Brasil desse capitalismo absolutamente sem limites, absolutamente sem freios, a demolição da justiça do trabalho, dos direitos sociais, tudo isso vai vir à flor nesse processo de 26 e acho que nós vamos ter uma eleição duríssima, mais uma vez dependendo muito de uma figura histórica que é o Lula, e que se todos nós, agentes da democracia, aqueles advogados, juízes, jornalistas, todos os cidadãos brasileiros que acreditam na democracia não tiverem uma capacidade, uma maturidade diante desse problema, nós corremos riscos sinceros, reais, de uma derrota e de um retrocesso. Eu não vejo, eu tenho acompanhado as pesquisas, eu tenho acompanhado, você vê o país crescendo, emprego crescendo, nós temos um cenário de crise permanente que é uma crise fictícia, é uma crise produzida pelo discurso e pelas bolhas, né? Como se o país estivesse retrocedendo e não avançando. Nós estamos tentando reconstruir as universidades, o sistema de saúde, tentando reconstruir o diálogo democrático, tentando reconstruir o próprio judiciário, que foi contaminado por esse processo autoritário, e esse processo pode ser interrompido por uma vitória da extrema-direita e pelos interesses que se agregam a ela
por ambição, por ganância, por interesses do mercado. E o Rio, Felipe, o Rio de Janeiro? Eu acho que vai ser uma eleição duríssima, Miguel. Duríssima, porque o nosso candidato deve ser o Eduardo, eu sou eleitor do Eduardo, isso é público e notório. Acho que ele sustenta hoje as grandes bandeiras democráticas. Você pode aqui e ali divergir de um posicionamento dele sobre economia, sobre não alinhar nesse posicionamento, mas o Eduardo reconstruiu, investindo fortemente em saúde, reconstruindo o sistema de transporte do Rio de Janeiro, criando transparência nesse sistema, voltando a sua gestão aos mais pobres, mas nós temos um conflito polarizado hoje, manipulado, uma discussão religiosa que não é, né? Aqueles que defendem a família ou não defendem, a segurança pública disparando nas pesquisas como grande item da eleição, e eu continuo achando que há muito espaço para os grandes oportunistas, para aqueles que virão a público dizer que o importante é atirar na cabecinha, a frase mais célebre do Wilson Witzel, e eu acho que esse discurso ainda tem muito apelo, e existe no Rio de Janeiro um campo político que se acostumou, ou se acomodou a essa partilha de poder que o bolsonarismo criou, onde, na verdade, o executivo carrega a bandeira ideológica, mas não governa, né? Essa reflexão é que eu quero deixar aqui. O Eduardo é uma pessoa que governa. Quem acompanha a gestão do Eduardo sabe que pode cobrar do Eduardo Paes os seus erros e os seus acertos, porque ele governa, ele não é um estandarte ideológico como é o bolsonarismo, do atraso, né? Ele é um estandarte do governo que ele defende nas urnas. E eu acho que vai ser uma eleição duríssima do Rio de Janeiro, que precisa também de uma grande unidade do campo democrático, ou nós vamos, na minha visão, perder mais uma vez uma grande chance de recuperar o Rio de Janeiro para esse processo de avanço, com todas as dificuldades que vem ocorrendo na capital, na minha forma de ver.